Nessa aula a gente fala mais especificamente sobre ações. Ações são a menor parte de uma empresa. Como eu falei na aula anterior, quando uma empresa ela quer se capitalizar, ela lança ações e nós compramos através de um IPO. Nós que somos sócios vamos ter benefícios, dividendos, vamos receber. A empresa vai e se capitaliza. Existem dois tipos de ações. As ações ordinárias, que são chamadas ON, e as ações preferenciais, PN. A ON, ela são ações que as pessoas compram, né, e ela dá direito a voto. Nas assembleias da empresa, ela vai tomar uma decisão, né, de ampliação, de compra de outra empresa, de alguma aquisição. Como você é sócio da empresa, porque você não comprou uma ação, você pode, se você comprou uma ação ON, você tem direito a, de repente, ir lá na assembleia e dar direito a voto. Isso não é normal, tá? Normalmente existe um representante dos acionistas minoritários que vão lá votar e vão dar as suas opiniões. A gente compra, de fato, para ganhar dinheiro, né? E torcer que ela aumente o capital, né? E se desenvolva o mais rápido possível. Essas são as ações ON que dão direito a voto. As preferenciais não dão direito a voto. Em contrapartida, no recebimento, quando a empresa ela distribui dividendos, os preferenciais, como a própria ação está dizendo, eles têm um direito preferencial. Um direito inicial de receber primeiro os dividendos que são distribuídos pela empresa ou qualquer desses benefícios. Tanto as ações ordinárias como preferenciais, elas são negociadas normalmente na Bolsa de Valores. Normalmente as ações elas têm 4 letras e um número. Exemplo, Vale 3. PE, que é ações da Vale, né? As ações da mineradora. PETR 4, PETR 4, são as ações preferenciais da Petrobras. PETR, PT, PETR 3, são as ações ordinárias. E isso você negocia de acordo com o que você acha que deve comprar, tá? Isso aí são as ações, os tipos de ações. Nós também temos que falar sobre elas. É a questão dos riscos que existe. Falamos que é bem mais arriscado do que a renda fixa. E quais são os tipos de risco? Primeiro, o risco da empresa. Se a empresa der errado em alguma coisa, a tendência é que as ações despenquem e você perca dinheiro. Aconteceu com a MMX de Ike Batista. Existia uma expectativa enorme, ele não foi entregando resultado, a ação caiu a ação despencou, e aí quem apostou, vamos dizer assim, lá numa alta, né, simplesmente perdeu muito dinheiro. Risco de mercado. É o que eu falei na aula anterior, é a sobe e desce. A volatilidade, isso vai sempre existir, isso faz parte desse mercado. Não adianta você ficar nervoso ou com raiva, de jeito nenhum. Se não, vá para a renda fixa, fique lá bem tranquilinho, não tem problema nenhum. O legal de mercado financeiro é isso, que tem todo tipo de investimento para qualquer perfil. E risco de liquidez do negócio, daquela ação, daquele ativo. O que acontece? Às vezes você quer vender, porque a Bolsa de Valores é um compra e vende, né? Compra e vende. Negociações, milhares, milhões de negociações durante o dia, de várias ações, de muitos outros títulos. E aí, o que acontece? Pode ser que, num momento desse,
uma ação que você queira vender, se desfazer dela, ela não tenha um preço justo para você se desfazer. Ela não tem liquidez. Não é fácil uma situação dessa, tá? É raro uma situação dessa de você não ter liquidez. Normalmente tem um comprador, principalmente das ações de empresas maiores, elas são muito líquidas. Você consegue vender rapidamente e obter lucro, no caso, obter o seu dinheiro com 48 horas. Isso aí não tem nenhum problema não. Despesas que incorridas na negociação. Corretagem. Isso varia de corretora para corretora. Em alguns mercados a corretagem é zero. Isso é muito bom para quem está começando e não tem esse custo a mais. Custódia, serviço de guarda das ações do cliente que a bolsa e as corretoras prestam aos seus clientes. O que é isso? Se você tem uma ação que também pode ser chamada de papel, se você tem um papel de uma empresa, aquele papel é seu, não é isso? Mas você não vai guardar. Alguém tem que guardar. Isso é a custódia. E quem custodia, vamos dizer assim, é a B3. E aí a B3 ela cobra por isso. É um serviço que ela cobra. E também tem os emolumentos, que são as tarifas cobradas pela B3, que variam conforme a natureza do investidor e também da operação. Portanto, nas ações não é só comprar e vender. Existem os custos, existem os impostos, existem outras coisas que incidem sobre as operações. Tributação. Na tributação, nós temos a operação day trade, que eu vou falar também um pouco numa aula mais específica, e a operação não day trade. Eu não gosto muito desse nome, é swing trade, ou se não position trade, porque o day trade você faz a operação, abre e fecha a operação, compra e vende no mesmo dia. Uma operação swing trade ou position trade, não. Você comprou hoje, você pode vender amanhã, para a semana, para o mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos. Depende do seu posicionamento. O que você quer com aquele tipo de negociação. Na operação day trade, existem dois impostos. É o imposto de renda retido na fonte, de 1%, e tem um imposto total de 20%. Ou seja, se você comprou e vendeu uma ação, no mesmo dia, e teve um lucro de R$100, 20% você tem que recolher no final do mês e pagar para o governo, a Receita Federal. Faz um DAFzinho lá tal, e faz. Na tributação não day trade, que é a swing trade, existe esse imposto de 0,005. Por que um imposto de 0,005? O mercado diz que é um imposto cabueta. É porque quando você comprou a ação, esse 0,005 é para o governo saber que você está negociando renda variável. Negociando na ação. E aí, se você lucrar de mais alguma coisa assim, você ter o que pagar. Logicamente, tendo o lucro. E o imposto da alíquota, quando você vende depois de algum tempo, não tem aquele negócio de tabela regressiva. Não. Você paga 15% sobre o lucro que você teve na operação. Comprou por 100, vendeu por 150, 15% em cima dos 50. Fora, logicamente, né, os emolumentos, né, e custódia, aquela coisa que tem que ser feita. É um mercado fantástico, é um mercado ainda que, por incrível que pareça, no Brasil ainda tem muito a crescer. Para você ter uma ideia, acho que aqui a gente não tem 5% da população que investe em renda variável. Tem muita coisa para crescer. Os Estados Unidos é exatamente o contrário. Acho que 90%, até mais, investem em ações porque tem um mercado maduro, um mercado saudável,
logicamente com as crises, né, com a volatilidade, mas o mercado de renda variável de um país crescendo, maduro, é sinal de que a economia também vai num bom caminho, um caminho de crescimento, um caminho de desenvolvimento. É isso que a gente tem que pensar. A gente fala sobre risco e sobre day trade em aulas mais adiante. Joia?